pessoal, como vocês estão? Hoje nós vamos continuar com o assunto da semana passada, que é o assunto do quê? Do corpício ressurreto, do corpo ressurreto. Nós vimos que o corpo não será um novo corpo, mas um corpo restaurado, mas um corpo modificado para a glória. Hoje nós vamos tratar de um assunto específico disso aí. Se o corpo ressurreto é material ou não material. Material ou imaterial. Vamos lá para o nosso Nascido Esp de hoje. Vamos lá para o nosso bate-papo de hoje. Agora nós vamos ver, nós vimos na semana passada, tá? Dentro de 1 Coríntios 15, 35, a partir do versículo 35, que trata do corpo ressurreto. Hoje nós vamos bater um papo de um outro aspecto. Nós vimos o versículo 37 semana passada. Hoje nós vamos ver o versículo 44 que fala assim: semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Espera aí, aqui dá a entender que o corpo vai ser diferente. Calma, vamos lá, vamos dar uma olhada no que o estudo diz. Paulo declara que o corpo ressurreto é um corpo espiritual, mas um corpo espiritual não é material. Entretanto, outra parte da Bíblia declara que o corpo ressurreto de Jesus era feito de carne e ossos. Lucas 24, 39. Aí que a gente vem, ó. Um corpo espiritual é um corpo imortal, não um corpo imaterial, é um corpo imortal. Imortal modificado para a glória, não um corpo imaterial. Não é como um fantasma que você enfia a mão, sua mão atravessa. Atravessaria, né, se existisse fantasma. Um corpo espiritual é aquele que é dominado pelo espírito, não um corpo desprovido de matéria. A palavra grega pneumáticos, nessa passagem traduzida como espiritual, significa um corpo dirigido pelo espírito, em oposição ao que está sob domínio da carne. Ele não é governado mais pela carne que perece, mas pelo espírito que permanece. 1 Coríntios 15, 50 a 58. A grande diferença vai ser um corpo imortal e outra coisa. Ele vai deixar de ser dominado pelas necessidades da carne. A carne vai deixar de prevalecer, o espírito vai prevalecer. Assim, corpo espiritual não significa corpo imaterial, invisível, mas imortal e perecível, porque a carne perece, mas a carne será modificada para não perecer mais. Isso é claro em vista aos seguintes fatos. Primeiro, temos que observar alguns detalhes. O corpo anterior à ressurreição é terrestre. O corpo posterior à ressurreição é celestial. O corpo anterior é corruptível. O posterior é incorruptível. O corpo anterior é fraco na carne, porque a carne é fraca. E o corpo posterior à ressurreição é poderoso. O corpo anterior é mortal. O corpo posterior é imortal. O corpo anterior é natural. O corpo posterior é sobrenatural. Mas o fato de ser sobrenatural não quer dizer que ele seja um espírito. Todo o contexto que indica que espiritual, pneumáticos, poderia ser traduzido por sobrenatural, em contraste com natural, isso fica claro nos paralelos de corruptível e incorruptível, mortal e imortal. Com efeito, essa mesma palavra grega, pneumáticos, é traduzida como sobrenatural em 1 Coríntios 10:4, que fala de uma rocha sobrenatural que o seguia no deserto. Segundo a palavra espiritual, pneumáticos, em 1 Coríntios, refere-se a objetos materiais. Paulo falou da pedra espiritual que seguia Israel no deserto, e eles beberam da fonte espiritual. 1 Coríntios 10:4. A história do Antigo Testamento, Êxodo 17, número 20, revela que foi uma rocha física produzida de modo sobrenatural, da qual eles literalmente obtiveram água para beber. Olha só o paralelismo aqui. Jesus, em João 6, multiplica sobrenaturalmente a quantidade de pães para alimentar 5.000 pessoas. Então ele pegou o que ele tinha, multiplicou. Então, da mesma forma como ele fez isso, ele modificou o corpo terrestre para um corpo específico sobrenaturalmente. Ele modificou esse corpo para que ele deixasse de sofrer as dores da carne e ele passasse a viver
em consonância com as coisas celestiais. Ele deixou de ser mortal, corruptível, e virou um corpo imortal. Embora se tratasse de pão literalmente material, poderia ter sido chamado de pão espiritual devido à sua origem sobrenatural. Como esse mesmo sentido, o maná oferecido a Israel pode ser chamado de manjar espiritual, 1 Coríntios 10:3, mas ele era físico. As pessoas pegavam para comê-lo. Além disso, quando Paulo falou sobre um homem espiritual em 1 Coríntios 2,15, obviamente não estava se referindo a alguém que fosse invisível, imaterial, que não tivesse um corpo físico, mas sim a um homem de carne e osso cuja vida era vivida pelo poder sobrenatural de Deus e dirigida pelo Espírito. O homem espiritual é aquele que é ensinado pelo Espírito e que recebe coisas que provêm do Espírito de Deus. 1 Coríntios 2, 13 e 14. O corpo ressurreto pode ser chamado de corpo espiritual, no mesmo sentido que chamamos a Bíblia de livro espiritual. Ela não deixa de ser um livro em papel com a sua capa bonitinha, mas é um livro que traz a mensagem espiritual. Então é um livro espiritual. Então é esse o sentido que nós temos que entender o corpo ressurreto. Não como um corpo imaterial, mas um corpo material. A despeito de sua origem, no caso da Bíblia, e poderes espirituais, tanto o corpo ressurreto como a Bíblia são feitos de matéria. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Então não é um corpo imaterial, espiritual, como o do Gasparzinho. Não, é um corpo realmente de matéria, mas é um corpo onde a matéria é modificada para que nós não mais pereçamos com essa carne. Deixou de ser mortal para ser imortal, deixou de ser terrestre para ser celestial, deixou de ser corruptível para ser incorruptível e deixou de ser natural para ser sobrenatural. Amém? Então é isso aí que eu tinha para dizer para vocês hoje. Esse foi o Nascido Extra. Espero que vocês tenham gostado. Semana que vem tem mais. Não esquece de dar aquele combo do YouTube. Se inscreve no canal, ativa o sininho, dá joinha, compartilha esse vídeo, deixa a tua opinião aí nos comentários que eu leio todas. Posso demorar para responder, mas eu leio todas. Não esquece de baixar o e-book grátis, Como Ler a Bíblia. O link está aqui na descrição. Você clica, entra com o teu e-mail, você vai receber o link para baixar esse e-book no teu e-mail. Esse e-book, assim como o plano de leitura da Bíblia especial para fase de entendimento que nós desenvolvemos e muitos outros materiais do Nascido de Novo que você vai amar. Tudo grátis, tudo bonitinho na tua caixa de e-mail. Então que o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus abençoe muito a vida de vocês. Amo muito a vida de vocês. Até a próxima.